Bom dia, família Capela. Agora sim, feliz Páscoa. E obrigado. E diante disso, a grande pergunta é: onde está? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque na queda, na desobediência, veio a morte e um ponto final. Aí veio Cristo, colocou o dedo no ponto final e fez uma puxadinha assim no ponto final, transformando ele em vírgula. Morte, agora uma vírgula. Cristo ressuscitou, ele vive. E foi o selo, foi o carimbo para o nosso passaporte. Porque com ele vivemos e com ele viveremos. E agora uma outra pergunta, que talvez seja uma virada de chave para a gente hoje de manhã. A pergunta que talvez seja uma virada de chave para a gente de manhã é: quem trouxe um chocolate aí para mim? Ninguém, né? Tá, mas se você trouxe e quiser me entregar depois ali, eu aceito, tá? Mas o que chocolate tem a ver com Páscoa? Chocolate é vida? Segundo Gabriel, chocolate é vida. O que chocolate tem a ver com Páscoa? Olha, se alguém disser assim, Marcelo, isso aí eu acho que meio que foi uma paganização da celebração de Páscoa. Chocolate foi a paganização da celebração de Páscoa. Olha, eu penso que não. O chocolate, ele foi nada mais que a comercialização da celebração de Páscoa. Foi só uma oportunidade de pessoas que vendiam doce na época, chocolate, foi uma oportunidade deles verem os seus lucros aumentarem. Mas ovo e coelhinho é uma outra história. Ovo e coelhinho é uma outra história. Mas eu queria antes convidar vocês para, junto comigo, a gente orar. E vocês podem se colocar de pé, ou se quiserem ficar sentados também, não tem problema, porque a reverência não é com a posição do corpo. A reverência é com o que está dentro. Então, se você orar em pé, de joelhos, sentado ou até deitado, é a mesma oração, né? Deitado, eu acho que corre o risco de você dar uma cochilada, né? Mas a reverência é o que importa, é o que está dentro do teu coração. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pai, eu penso que ainda nós não temos a noção exata do que representa essa data de hoje. É porque ao longo do tempo, muitas coisas foram entrando no cotidiano e fomos interpretando as situações de modo ordinário e achamos que tudo que vai acontecendo faz parte do processo da existência e tudo vai acontecendo porque tem que acontecer. E assim também consideramos a Páscoa, dar feliz Páscoa, celebrar Páscoa, e eu acho que nós perdemos de fato a noção do que isso significa. Páscoa é ressurreição. Páscoa é para celebrar algo que aconteceu que não faz o menor sentido. Páscoa é para celebrar que aquilo que aconteceu foi, na verdade, um escândalo, não cabia na nossa mente, no nosso raciocínio, no nosso entendimento, alguém sair de dentro da sepultura e voltar a viver. E é isso que nós celebramos hoje, Pai. Então, que o Senhor esteja conosco, eu sei que o Senhor está, e que essa mensagem possa ser mediada pelo Teu Espírito, Pai, porque se não for, são só palavras pronunciadas, mas se for mediado pelo Teu Espírito, Pai, eu não tenho dúvidas que gerará vida. Então, que o Teu Espírito Santo possa mediar todos os momentos que estivermos aqui, e que tudo seja para, mais uma vez, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Amém. Valeu, galera. Podem se sentar, fiquem à vontade. Bom, então a gente sabe, chocolate não tem nada a ver com Páscoa. Foi só uma questão de comercialização, não é?
E eu disse que, bom, no caso do ovo e do coelhinho foi uma outra história. E é curioso que coelho nem bota ovo, né? Coelho é um mamífero, né? Não bota ovo. E o que tem a ver, então, o ovo com o coelho? O que a gente sabe é que ao longo do tempo, e na mensagem de Natal eu também falei isso aqui, a igreja foi incorporando alguns elementos de cultos pagãos ao teu caminhar. Né, quem estava aqui na mensagem de Natal lembra, né, que eu até falei do Papai Noel, da árvore de Natal, e durante a mensagem rolou até mitologia nórdica, rolou até Odin e Thor aqui, Serginho gostou. Então, nós vimos que ao longo do tempo da caminhada da igreja, ela foi incorporando elementos de culto, de adoração pagã, às suas liturgias, e nós temos traços dessa incorporação, nós temos traços dessa incorporação desses elementos até hoje, até o dia de hoje. É que foram tantos anos foram se passando que se a gente não busca, não estuda sobre isso, a gente pensa que isso aí é de fato enraizado, é da essência da igreja e não é, né? A Páscoa, por exemplo, ela tem uma associação. Existe uma associação da Páscoa a uma adoração e veneração de uma deusa pagã, também da mitologia nórdica e germânica. Não sei se vocês já ouviram falar, deusa Eostre. Não sei se alguém já ouviu falar esse seu nome. Deusa Eostre, deusa da mitologia nórdica e germânica, deusa da fertilidade e do renascimento. Alguns povos do hemisfério norte cultuavam essa deusa Eostre, deusa da fertilidade e do renascimento. E por ser deusa da fertilidade e do renascimento, ela tinha alguns símbolos. Dois símbolos que ela tinha, um era ovo e outro símbolo ela era lebre. Nem era coelho, era lebre. Mas o que isso tem a ver? O ovo, naquele tempo, ele já foi, né, considerado como o início da vida, o surgimento da vida. E olha, interessante que naquele tempo, né, na Idade Média, alguns acreditavam que o universo, olha só que loucura, que o universo teria surgido de um ovo. Já se acreditou nisso, que o universo inteiro surgiu a partir de um ovo. Olha que louco. Se bem que se a gente parar para pensar, naquele tempo, né, o acesso à informação, não existia a tecnologia que existe hoje, então as percepções do mundo cósmico eram bem limitadas. Porque até hoje tem gente que fala que a Terra é plana, pô. Né? Então, falar que naquele tempo o universo veio do ovo não era nada de anormal, né? Então ela tinha o ovo, que era o surgimento da vida, e ela era a deusa do renascimento, e ela tinha a lebre como símbolo também, que a lebre é um animal muito fértil, várias ninhadas durante o ano, cada ninhada vários filhotes, então ela cultuava ali aquele, segundo a lenda, esses elementos, e aqueles que adoravam a deusa Eostre no tempo da celebração dela, que era no início da primavera, no hemisfério norte, o que no hemisfério sul é início de outono e coincide até com a época da Páscoa. Então, na época da celebração a deusa Eostre, as pessoas se davam de presente ovos coloridos, né? Pintavam lá os ovos, mas era ovo de galinha. Não era ovo de chocolate, era ovo de galinha. Eles pintavam os ovos, decoravam os ovos e davam um de presente para o outro, né? Então, essa é uma das versões, existem outras. Essa é uma das versões do porquê do ovo e do porquê do coelho, da lebre que depois virou coelho, né? E quando a igreja chega nesse lugar, naquele momento, a igreja substitui a pregação do evangelho, o trabalho de evangelização da igreja, ela substitui o destinatário da adoração.
Quando a igreja chega para evangelizar, muda o destinatário, deixa de ser Deus Eostre, passa a ser Jesus Cristo. Mas os elementos continuaram ali, o coelho, o ovo, e isso veio até hoje. Marcelo, quer dizer então que na Páscoa eu não posso comer ovo de chocolate? Quer dizer então que na Páscoa... Gente, olha só, quando você entende qual o significado hoje da Páscoa, quando você crê em Cristo, que Ele ressuscitou, que Ele morreu pelos seus pecados, nossos pecados, ressuscitou, que Ele vive, você entende que você foi selado, que você tem uma blindagem, você foi blindado, você foi selado. Selado por quê? Pelo sangue do Cordeiro. Ovo de chocolate não vai te levar para o inferno por causa disso. Depois disso. Ovo de Páscoa não tem o poder mais de te condenar. Não tem. Tá? Mas se você não come por conta desses símbolos e acha que isso tem alguma coisa de paganismo, a gente também precisa te entender e te respeitar, né? Inclusive no inglês, olha que interessante, o nome da deusa era Eostre. Sabia que Páscoa, a palavra Páscoa em inglês é Easter? Olha só, a palavra Easter é derivada do nome da deusa, Eostre. Então, Páscoa em inglês, Feliz Páscoa em inglês, Happy Easter, que deriva, lembra o nome da deusa Eostre, em alemão. Eu tive que anotar aqui, né? Porque já é demais, né? Em inglês até, né? Agora alemão não. Em alemão, Oster. Em inglês, Easter. Em alemão, Oster. Então, derivado também lá do nome da deusa Eostre. Mas Páscoa, no nosso idioma, ela deriva de um outro significado. Páscoa, ela tem um significado no nosso idioma já desprendido dessa origem, vamos dizer assim, pagã. Beleza, Marcelo, qual então o significado da Páscoa para nós? Qual o verdadeiro significado da Páscoa? A Páscoa diz o que ela é, a Páscoa relata a tua história, a Páscoa conta o que ela é no próprio significado da palavra. Porque Páscoa, no nosso idioma, deriva de Pessar, do hebraico, que significa passar por cima. Páscoa significa pessar, passar sobre, passar por cima. Passar por cima, deixa eu mudar a página do meu tablet aqui. Passar por cima, não no sentido de atropelar. Passar sobre, não no sentido de atropelar, mas no sentido de cobrir. Cobrir Páscoa é uma cobertura, Páscoa é uma propiciação, Páscoa é proteger, é guardar, Páscoa é justificar, Páscoa é garantir que se mantenha vivo. A Páscoa, para nós, é esse cobrir. Cobrir aquele que é frágil, cobrir aquele que é fraco, cobrir aquele que é pecaminoso, cobrir aquele que não pode salvar a si mesmo. Por isso que uma das mensagens da Páscoa é: o mundo não pode salvar a si mesmo. A Páscoa é para mim, é para você. A Páscoa é para você que confessa que precisa dessa cobertura. A Páscoa é para você que confessa que precisa desse pessar, desse passar sobre. A Páscoa é para você. Mas se eu penso, se você pensa, se nós pensamos, até parece tela de português. Ai, se eu penso, se tu pensa, se ele pensa, né? Ai, gente, se minha professora de português estivesse aqui, ia ficar orgulhosa de mim. Mas se a gente pensa que pode justificar a nós mesmos, se eu penso que eu posso me justificar, se você pensa que você pode se justificar, aí fica mais complicado, né? Se você acha que a folha da figueira pode esconder tua nudez, depois mais à frente vai ver o que é isso. Se você acha que a folha da figueira
pode esconder tua vergonha, se você acha que a folha da figueira pode esconder o teu pecado, se você determina quem é que merece perdão ou quem é que não merece perdão, se você determina quem pode sentar à mesa contigo ou quem não pode sentar à mesa contigo para ceiar, aí não faz sentido comemorar a Páscoa. A Páscoa não é para os resolvidos, a Páscoa é para os falidos. Faraó era resolvido. Faraó era resolvido consigo mesmo. Quem era o Deus de Faraó? Era ele mesmo. Faraó era a divindade. Faraó não era só um governante, Faraó era uma divindade. Ele era o Deus dele mesmo e dos povos que o cultuavam, que o adoravam. Então Faraó estava resolvido. Faraó era resolvido. O povo que estava cativo, não. O povo estava falido. Então a Páscoa não é para os resolvidos, a Páscoa é para os falidos. Tá, Marcelo, beleza. Mas eu quero saber de onde veio isso. Como tudo começou? De onde? Então, gente, a Páscoa, nós sabemos hoje que ela é uma celebração, podemos chamar também de festa, ou num termo mais atual, data comemorativa judaica, né? Então, a gente pode dizer que a origem da Páscoa é uma celebração judaica, foi instituída por Deus, você pode ler isso, está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, a instituição da Páscoa, onde tudo começou. Está lá no capítulo 12 de Êxodo, chega em casa, leia completo, é bem interessante a história, não é? E foi a celebração, então, que começou para comemorar o quê? A saída, a libertação do povo de Israel da escravidão que eles sofriam imposta por Faraó durante mais de 400 anos. Mas esse fato da libertação de Israel da escravidão, do jugo de Faraó, na nossa linha do tempo é recente. O que é isso, Marcelo? É doido? Recente? Pô, trouxe lá em Êxodo, que isso? É tempo pra caramba. Mas, se a gente considerar o que está escrito em Gênesis, vamos abrir nossa Bíblia então, no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 7, Gênesis 3, versículo, Gênesis é facinho, é lá no início. Também se não souber onde é Gênesis, pelo amor de Deus, vou te levar para conexão, te dar 3 cascudos, depois a gente começa a ler Bíblia. Então, Gênesis 3, versículo 7 fala assim, olha que interessante, os olhos dos dois quem? Adão e Eva ali, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Quando o homem desobedeceu, aí ele comeu do fruto proibido, ele começou a maldade entrou, e ele começou a ver o que antes ele não via. Perceberam então que estavam sem roupa, e aí ficaram envergonhados, um diante do outro. Aí o que eles fizeram? Pegaram folha de figueira e tamparam as partes íntimas ali, para não aparecer. Percebe que a folha de figueira, ela foi a primeira religião do mundo? Qual foi a primeira religião do mundo? Foi o judaísmo? Foi o hinduísmo? Foi o shintoísmo ou qualquer outro ismo? Nem sei o que é shintoísmo, mas falei aqui. Não foi. A primeira religião do mundo foi a folha da figueira. Porque o que é religião? O que significa a palavra religião? Religião significa o quê? Religar. Religar é o quê? Ligar de novo. Ligar de novo por quê? Porque a ligação havia se perdido. O homem desobedeceu, o homem transgrediu, o homem quebrou o pacto, o homem quebrou a aliança que Deus tinha estabelecido. Então a ligação foi cortada, a ligação foi rompida. E o homem sempre buscou religar. O homem sempre buscou religar. E a primeira tentativa de religar foi o quê? Um olhou para o outro, falou, caraca, a gente está pelado, como é que vai fazer?
Como é que vai aparecer na frente de Deus sem roupa? Não dá, não pode. Vamos nos cobrir. Vamos nos cobrir, vamos tampar nossa nudez, vamos tampar nossa vergonha, vamos tampar nossa transgressão, vamos tampar nosso pecado. E aí tamparam com folha. Mas esse cobrir com a folha, esse passar sobre, esse pesar, veio do homem. Saiu deles. E eles imaginaram que fazendo aquilo, eles estariam cobertos, de fato, para se apresentar em conformidade diante de Deus. E aí, o que a gente percebe? Que existe um cobrir, existe um passar sobre na alma. Eles cobriram a nudez externa, mas e o interior? Estava coberto? Porque pouco importa para Deus se você está com roupa, seja ela de tecido, ou folha de figueira, ou sem nada. Pouco importa para Deus. Mas e por dentro? É onde Ele de fato enxerga. Como que nós cobrimos? Como que nós tampamos? Aí é de um jeito diferente, não é? Todo artifício, toda tentativa de cobrir a nudez, a vergonha, não faz o homem, tá? Não faz o homem se sentir vestido diante de Deus. Isso está aqui também, olha só. No versículo 7, está escrito assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Agora, olha só, eles se cobriram, eles já estavam cobertos. Versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, o que eles fizeram? Esconderam-se da presença de Deus, já cobertos. Mas eles já estavam cobertos. Por que eles se esconderam da presença de Deus? Porque, na verdade, esse cobrir deles não cobriu nada. É por isso que eles se esconderam, né? Diante de Deus, da presença de Deus, a figueira e tudo que ela representa, a folha de figueira e tudo que ela representa não cobrem a alma, conforme eu disse anteriormente, não cobrem a alma. Para cobrir a alma precisa de algo mais. E aí, no mesmo capítulo, mas lá no versículo 21, diz assim, Gênesis 3, 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Olha que interessante. E aí, a folha de figueira já perdeu o seu sentido ali, seu significado. Percebe que para cobrir, e a cobertura que vem de Deus foi com derramar de sangue? É porque está escrito aqui que Deus fez roupa para eles de quê? Pele. Deus fez roupa de pele, ou seja, Ele matou um animal. Deus matou um animal, derramou o sangue do animal, e o sangue derramado ali foi para cobrir, com a pele, no caso do animal, a nudez e a vergonha dos dois que já tinham transgredido. Então, olha como o negócio já é bem lá atrás. Olha como lá no começo já vai apontando para um derramar de sangue. Olha como que lá no começo já vai apontando para um derramar de sangue de um inocente, para cobrir o pecado do homem. E aí, a gente pode dizer que essa foi a primeira grande manifestação pascal, lá em Gênesis, a primeira grande manifestação pascal. Aí vem a segunda grande manifestação pascal. Aí sim, voltamos lá na história da saída do povo de Israel da escravidão submetida por Faraó. E o mediador, todo mundo aqui já assistiu a novelinha da Record, já assistiu um filminho lá de Êxodo, todo mundo já assistiu, já? Filminho de Êxodo, novelinha da Record, aí sabe da história, que o mediador foi Moisés, o negociador, né? Então, Deus usou Moisés para ir até Faraó negociar, conversar para liberar
liberta o povo aí. Cada vez que Moisés ia lá, ouvia um não. Mas cada não que Moisés ouvia, imagina, depois que Faraó, não tem jeito não, mas tem jeito não. Moisés virando para Faraó, beleza, amanhã eu volto aí. Só que era uma praga que vinha, né? E Deus foi enviando pragas, sinais, de estragos, as 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito foram as pragas que Deus enviou para Faraó libertar Israel da escravidão. O último sinal, a última praga, vamos dizer assim, foi a morte de todos os primogênitos de Israel. Deus falou para Moisés, vai lá, fala lá com o Faraó, que agora todos os primogênitos, né, o filho mais velho, todos, e de bicho também, tá? Não é só de gente, não. Todos os primogênitos de tudo, de toda espécie, vai morrer, né? E aí, tinha um acordo ali, tinha uma orientação de Deus ali, que inclusive a continuação da instituição da Páscoa, tinha uma orientação de Deus ali para Moisés levar para o povo de Israel, dizendo o que os guardaria. Olha só, vai vir um anjo aí, algumas Bíblias, a versão é anjo destruidor, tá? Fala sobre anjo destruidor, anjo da morte, que vai passar e vai arruinar. E fala para o povo, aí ele deu a instituição da Páscoa. Uma das orientações era matar um cordeiro. Matar um cordeiro, e com o sangue do cordeiro, o povo tinha que fazer o quê? Passar o sangue no caixonete da porta, aquela madeirinha em volta assim. Então o povo tinha que passar o sangue. Aí tinha lá o hisopo, que era aquela planta, uma plantinha que absorve líquido, né? Se fosse nos dias de hoje, o povo ia usar o quê? Pincel, né? Mas não tinha pincel naquele tempo, então eles usaram o hisopo, mergulhou o hisopo no sangue, passou ali nas portas, e aí o sangue do cordeiro inocente, o sangue do cordeiro derramado, serviu para poupar a vida dos primogênitos, ou de todo Israel, né? De todo Israel. É interessante que assim, a gente passa muito batido nessa história, mas até mesmo o sacrifício do cordeiro, o cordeiro animal, certamente naquele tempo gerou desconforto entre eles, porque na história diz que eles tinhtinham que levar o cordeiro, agora não me lembro, acho que 14 dias, é isso mesmo, 14 dias, né, antes da primeiro dia até o 14º, o cordeiro, o animal ficava na casa. Aí você imagina, quando a gente pega um animal de estimação, mas, gente, tinha criança, naquele tempo tinham crianças nas casas. E você pode ter certeza que no dia que cada cordeirinho daquele lá morreu, cada um tinha um nome. Tinha um nome próprio, dado pelas crianças, até pela família. Aí já pensou a criancinha lá vendo o pai pegar o carneirinho dela? Não, pai, não mata meu carneiro. O carneirinho dela para matar. Aquilo com certeza causou uma dor, não só, até mesmo nos adultos que já tinham um carneirinho ali como animal de estimação, mas pensa nas crianças, na dor que foi causada nas crianças quando os carneirinhos delas estariam indo para o sacrifício, né? Para morrer, sangue de um inocente. E aí é instituída a Páscoa, tá? Para os judeus. Isso tudo, na verdade, gente, indicava a próxima grande manifestação pascal. Então, nós passamos lá por Adão e Eva, nós conseguimos perceber ali uma manifestação pascal, aí chegamos agora no Êxodo, Israel sendo libertado do Egito, a segunda grande manifestação pascal da humanidade, e que, na verdade, apontava para a terceira, maior e definitiva manifestação pascal.
Então repare que em toda essa viagem que vem de Deus, Adão, derramado o sangue do inocente, para cobrir, vestir, passar sobre, depois no Egito, todo aquele que creu lá no Egito que o sangue o pouparia, de fato aconteceu. Então percebe que toda essa viagem é para apontar o que viria como definitivo. E por último vem aquele que quando João Batista, o último profeta que anunciou a vinda de Jesus, um pregador itinerante, quando viu aquele que vinha, Cristo disse: eis aí, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista viu e disse, João Batista olhou e viu. Percebe que foi quando bateu os olhos, eis aí o Cordeiro de Deus, João Batista olhou e viu, porque nem todo mundo que olha, vê. Nem todo mundo que olha, vê, mas ele olhou e viu, porque ele falou, ele proclamou. João Batista, então, foi uma espécie de Adão lúcido, Adão consciente da graça, que não olhou para a folha de figueira, mas que olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro, eis, é Ele, siga-o, é Ele que vocês devem seguir. E quando chega a Páscoa dos judeus, Jesus, o Cordeiro, na sexta-feira da Páscoa, é crucificado, é pregado numa cruz, morre morte de bandido. Cristo morre morte de ladrão. Cristo morre morte de transgressor. Cristo morre morte de pecador. Cristo morre morte vergonhosa, porque sobre ele estava todo o pecado da humanidade. Sobre ele estava o pecado de ontem, sobre ele estava e está o pecado de hoje, sobre ele estava, está e estará o pecado de amanhã, porque na eternidade nem se conjuga tempo. Na eternidade não tem passado, presente e futuro. Então seu pecado de ontem foi perdoado. Seu pecado de hoje já está perdoado. Seu pecado de amanhã já estará perdoado. Marcelo, que alívio. Posso fazer o que eu quiser agora, então. Posso até pecar, porque amanhã estará perdoado. Estará perdoado. Mas se esse questionamento surgiu na tua mente, pode ser que grande parte da mensagem, ou talvez toda ela, você não tenha entendido ainda. Porque se você entendeu, o pecado passa a ficar para trás. Porque Deus é misericordioso e nós somos salvos pela tua misericórdia. Cristo ressuscitou, Cristo vive. A gente não tem ideia ainda do que isso significa, a gente não faz ideia ainda do que isso significa. Aquela pessoa que você ama muito, mas que não está mais aqui entre nós, o encontro entre você e ela já foi agendado. O encontro entre você e a pessoa que você ama muito, que já não está mais aqui entre nós, já está agendado, vai acontecer. Mas maior do que isso é o encontro face a face entre você e Cristo. Porque nós temos uma necessidade de ver, correto? Concordam?
Nós temos uma necessidade de ver. Nós não temos dúvidas de que Cristo está aqui. Nós não temos dúvidas de que Ele se faz presente, certo? Não temos dúvidas disso, mas temos necessidade de ver. Isso faz parte de nós. Eu estava até vendo uma entrevista recente daquele ator que interpreta Jesus na série The Chosen. Ele dando entrevista, achei muito engraçado que ele falou uma hora lá, que ele chega em locais e ele pede para... Ele escuta pessoas dizendo para... Se dirigindo a ele como se ele fosse Cristo. As pessoas pedindo a ele, cara. Olha só, existem locais que ele foi que as pessoas chegaram até ele. Falou, Jesus, Jesus, e na minha família, fulano está doente. E assim, olhando com um olhar assim, brilhando. O que isso demonstra? A nossa necessidade de ver. E nós veremos. Nós veremos, porque Ele selou, Ele carimbou o nosso passaporte. Deus é misericordioso, por isso nós o veremos. Mas é justo também. Ele é justo, e por ser justo, Ele precisava punir o pecado. Ele é bondoso, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Então Ele precisava punir o pecado. E Ele puniu. Ele puniu o meu pecado, Ele puniu, castigou o seu pecado, castigou o pecado do mundo inteiro, em Cristo. As pedras que juntaram para apedrejar a mulher adúltera, engraçado que lá só estava a mulher, o homem não, né? Só a mulher que cometeu o adultério, cadê o homem? Mas enfim... Enfim, a mulher estava ali para ser apedrejada. Aí o Jesus, cadê as pedras? Depois, né? Aí ninguém apedrejou, cadê as pedras? As pedras que estavam ali para apedrejar a mulher foram tacadas em Jesus na cruz. Deus usou aquelas pedras que seria para atacar na mulher, Deus tacou em Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus, não, tá? Nem os romanos. Não foram. Não foram os judeus, não foram os romanos que mataram Jesus. Jesus se pregou na cruz, para que eu e você pudéssemos ver Ele um dia. E ali, naquele momento, todo mundo achou que tinha dado ruim, agora babou. Pregaram o homem na cruz, morreu, deu ruim. E agora? Ali na cruz, muita gente deve ter pensado, agora a gente está lascado, né? A gente está lascado. Aquele em quem nós tínhamos um tiquinho de esperança, aqueles em quem nós tínhamos um tantinho assim de esperança se foi. Pregaram Ele na cruz. E agora? Mas aí, algumas mulheres que faziam parte ali do bonde ali de Cristo, os discípulos, né? A galera ali que andava junto, tinha algumas mulheres. Algumas mulheres, no terceiro dia de manhã, foram lá no túmulo. Isso aí é doideira isso. Lucas, vamos abrir? Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Nossa, esse texto aqui, cara, eu não sei, a gente vai ler junto esse texto aqui. Cara, várias vezes ao ler esse texto, não tem como você não arrepiar. Marcelo, mas aí é sentimento, arrepio, assim, pode até ser sentimento, mas a gente é carne e osso, a gente sente também. Não é? Não tem um chororô assim, as coisas de Deus são espirituais, não são sentimentais. Gente, a gente é carne e osso. A gente não é robô, não. A gente sente também. A gente também tem sentimento. Não é? Então, Lucas, capítulo 24.
Acho que só eu que não abri ainda, todo mundo já abriu. Lucas capítulo 24, vamos ler do 1 ao 6. No primeiro dia da semana, de manhã, aqui, primeiro dia da semana para a gente equivale ao domingo, né? Domingo. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. É porque, gente, é costume judaico, tá? De enterro, né? É um costume judaico. A pessoa morre, aí tem a preparação, dá banho, né? Tem toda uma preparação, então elas foram lá para cumprir ali o costume deles, certo? 2. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Gente, era uma pedra, mas não é igual essas pedras que tem Já viu aqui quando você vai no cemitério de Vila Brasília ali? Tem aquelas pedras em cima do túmulo que 2 pessoas tiram? 2 pessoas tiram, né? Se for no caso do Fernando, só ele tira sozinho. Mas foi eu assim, tem que ser uns 4, 5 para tirar. Aí, não era aquela pedra, era coisa gigantesca, né? E a pedra havia sido removida. Encontraram a removida pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram, caraca, essa frase aqui, nossa, é doideira essa frase. Por que vocês estão procurando entre os mortos quem vive? Você está procurando dentro do cemitério, você está procurando dentro do túmulo. Por que você está procurando no meio de gente morta quem vive, quem está vivo? Você está no lugar errado. Ele ressuscitou, ele vive. Não é aqui que você tem que ficar. Ele passou da morte para a vida. Ele passou sobre, ele pascou da morte para a vida. Ele passou por cima da morte. Passou sobre para nos dar a vida. E hoje a gente vai embora com essa mensagem refletindo sobre o que nós precisamos passar por cima. Nós vamos passar por cima, passar sobre o quê? O orgulho. Vamos passar sobre a presunção de quem se deve perdoar, quem não se deve perdoar. Vamos passar sobre o preconceito que nós temos um do outro. Vamos passar sobre o nosso pecado oculto, que a gente acha que a folha de figueira esconde. Tira a folha de figueira, joga fora a folha de figueira. Seja coberto pelo sangue de Cristo. Essa é a Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Vamos orar, gente? Se você quiser se colocar de pé, fique à vontade. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estar mais um momento reunido aqui com os meus irmãos. Obrigado, Pai, por nos trazer a consciência do verdadeiro significado da Páscoa. E, Pai, não há mais dia santo, não existe dia santo separado no calendário, todos os dias são santos. Todos os dias são santos. É Páscoa hoje, deve ser Páscoa amanhã, tem que ser Páscoa amanhã, tem que ser Páscoa depois de amanhã. Eu preciso lembrar, eu preciso trazer de volta à minha mente, ao meu coração, esse acontecimento, essa Páscoa, para renovar a minha fé, para a gente renovar a nossa fé. Então que possamos sair daqui, Pai, conscientes de que o que
custou um preço incalculável. Falamos, na maioria das vezes, alto preço, mas, na verdade, é incalculável. Aquilo que foi pago com preço incalculável, que isso possa se perpetuar e renovar diariamente em nossa mente, em nosso coração, que o Senhor nos leve de volta em segurança para os nossos lares, que possamos ter um almoço em família, em comunhão, e que o restante de domingo de cada um aqui, assim como a semana toda, sejam abençoada e que possamos refletir a Tua imagem para os outros lá fora, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.